Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada dia, cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá novamente estudar a Tua palavra. Esteja conosco e nos momentos que se seguem. Dê-me essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é o que mais eu poderia ter feito. Então, às vezes nós podemos pensar, né? Deus, sendo todo poderoso, pode fazer tudo e qualquer coisa. Poder, ele pode, mas ele faz escolhas, né? E nessas escolhas, essas escolhas que Deus faz, ele determina limites para a própria ação dele, né? Ele tem princípios. Deus age por princípios. Aqui nós podemos ver Jesus num momento bem importante, quando estava conversando com Pilatos, e ele nos dá uma explicação muito importante a respeito da verdade e a importância da verdade. A gente fazer as coisas sem saber a verdade não tem muito sentido, né? Em João 18:37, Jesus fala. Pilatos perguntou a Jesus: então você é rei? Então estavam questionando se Jesus era rei, não era rei. Jesus era filho de Deus, não era filho de Deus. Então Pilatos fez a pergunta. E Jesus respondeu para ele: o Senhor está dizendo que eu sou rei. E ele fala: eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo. Tá? Jesus está explicando para que ele nasceu, para que ele veio ao mundo. E diz, a fim de dar testemunho da verdade. Então, Jesus vem para dar testemunho da verdade. Olha a importância, o sentido do que é a verdade. E Jesus diz mais, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Infelizmente, Pilatos não ouviu a voz de Jesus, porque ele não buscava a verdade. Sim, algumas pessoas também têm contato com Jesus, a respeito de Jesus, e se você não, de fato, não quiser a verdade, você não vai ouvir a voz de Jesus. Jesus fala a importância da verdade em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato, se nós conhecemos a verdade, faz com que a gente possa fazer escolhas corretas. Né? Alguns sabem a verdade também não faz escolha correta, infelizmente. João 17:17, Jesus diz algo mais. Santifica-os na tua verdade. Então ele pediu a Deus, o Pai, né? Representando, né, o ser humano, como ser humano, pediu a Deus o Pai para que nós fôssemos santificados na verdade. E ele diz o que é a verdade. Ele fala, a tua palavra é a verdade. Então, o que nós estamos lendo agora, que faz parte das Escrituras, é a verdade. E nós só somos santificados com a verdade, ou seja, com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e buscar a compreensão e entendimento pelo Espírito Santo para que a gente possa ser o quê? Santificado, ser transformado. Segundo Coríntios 13:8 nos diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, aqui as pessoas podem estar até fazendo maldades, né? Vivendo em torno de mentiras, mas um dia eles vão perder. Porque diz que nada nós podemos contra a verdade, porque a verdade vai prevalecer. Segundo Timóteo 4:1-4, ele nos dá algumas explicações e também algumas motivações como nós devemos proceder. Diz aqui, conjure-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então, todos vão ser julgados. Primeiro ponto. Na sua vinda e no seu reino. Quando Jesus voltar na segunda vinda e no reino, ele estabelecer. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Estou, de fato, trazendo para vocês essa palavra, né? Para alguns é a tempo, para outros é fora de tempo. Mas o importante é que nós temos que pregar a palavra. Corrija o quê? Os erros que às vezes nós cometemos. Às vezes a gente passa ano lendo a Bíblia e não entende. E o Espírito Santo vai nos dando entendimento. A gente tem que corrigir os nossos erros e nossas falhas de entendimento. Repreender, ou seja, mostrar à pessoa que ele está no caminho errado. Exortar é o que estou fazendo aqui. Estou exortando para que você busque a Deus, busque a Bíblia, busque a Jesus, busque a verdade. Com toda longanimidade e doutrina. Então, a doutrina é o ensinamento que Deus deixou nas Escrituras, que o que faz nos transformar. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós já podemos estar nesse tempo. Né? Hoje as coisas são pregadas, né? Se você vê muitas coisas totalmente contrárias ao que está nas Escrituras. E as pessoas falam como se fosse normal, como se fosse o aceito. Né? Mas então, vai vir um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, que vem da Bíblia. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Pessoas
vão buscar alguém para falar aquilo que ele quer ouvir, e não a verdade. E diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Então, muitas pessoas, eu não posso dizer também que não posso estar envolvido, né? Porque tem muitas coisas que eu só fui entender depois de anos lendo a Bíblia. Eu estava envolto, né, em alguma fábula. Ou seja, fábula é algo que cativa você, mas não é a verdade. Mas se você buscar de fato a verdade, Deus te liberta. Então, Deus me libertou de muitas coisas. E sei que vai me libertar demais. Se você também quer ser livre, aceite Jesus. Aceite a sã doutrina que vem da Bíblia. Jesus diz em João 8,58, fala assim, disse-lhe Jesus o quê? O que ele disse? Em verdade vos digo. O quê? Que antes que Abraão existisse, e Abraão é ancestral de Jesus como ser humano, mas Jesus está corrigindo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou a palavra que se revela o ser divino. A palavra que é Eimi, aquele que é, aquele que existe, aquele que acontece. É a mesma resposta, né? Quando Moisés perguntou a Deus quem o nome dele, ele falou: eu sou o que sou. Então, aqui as pessoas podem ver nessa passagem que tentaram matar Jesus, porque Jesus estava se revelando como o ser divino. E graças a Deus, nós sabemos que ele é o ser divino. Então, Provérbios 23:2 diz aqui para mim e para você: compra a verdade. Como é que nós compramos a verdade? Nós não temos condição, mas Deus nos dá ela aqui de graça, por Jesus Cristo. E não há vendas. Uma vez que você conhece a verdade, não há vendas. O que é vender? Descartar a verdade. Compre também o que? A sabedoria. Então, primeiro você tem que buscar a verdade. E com a verdade você pode se tornar o que? Sábio. O sábio é o bom uso da verdade. E a instrução e entendimento. Ou seja, instrução é o que? É o ensino. Busca a aprendizagem, aumentar a aprendizagem. E entendimento é a compreensão do que Deus te revela. Ou revela para mim e para você. Então, um dos pontos principais que nós temos que entender é que todo esse conflito, Jesus é o vencedor. Eu posso dar um exemplo, né, que disse uma senhora que ela era jogadora de xadrez e ela foi jogar com um rapaz, né, um jovem, e quando o jovem fez um movimento, ela disse, você já perdeu o jogo. Ele disse, mas como eu perdi o jogo, só movi uma peça. Ela falou, ó, você vai fazer isso, vai fazer isso. Eles ficaram só discutindo, né? Fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, até que uma hora ele chegou, realmente eu perdi. Ela conseguia um movimento, né? Ela conseguia antecipar 200 jogadas na frente. Imagina, ser humano. Então, Deus, de todas as possibilidades que você possa imaginar, de como esse conflito podia terminar entre Deus com Satanás, ele já tomou a decisão e o que vai vencer. Então, todas essas variáveis possíveis, em meio a todas elas, Deus é o vencedor. Que benção, né? E Deus conhece o fim desde o princípio. E ele sabe cada um como vai agir, e ele faz as suas ações também. Então, o Salmo 119, 152 diz assim, ó, a tua justiça é uma justiça eterna. Então, a justiça de Deus é a capacidade de Deus julgar de forma imparcial. Hoje, como nós temos um problema, né? Julgar de forma imparcial. E diz aqui, a tua lei é a verdade. Então, Deus estabeleceu a lei dele, e essa lei aqui não é só os 10 mandamentos, é tudo aquilo que Deus estabelece como norma, como padrão. Por exemplo, casamento é homem e mulher, é lei. Os alimentos que devem ser comidos, Deus estabeleceu. Os puros e os impuros, é lei. Então tem várias leis. O sábado é lei, a guarda do sábado. E faz parte dos 10 mandamentos. Então diz que a tua lei é a verdade. Por que é a verdade? Foi porque Deus estabeleceu. Uma vez que Deus estabelece, aquilo é a verdade. Por que é verdade? Porque aquilo não vai ser alterado. Ninguém vai conseguir mudar aquilo. João 3,5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você quer entrar no reino de Deus? Preste atenção isso aqui que Jesus falou. Nós temos que nascer da água. O que é nascer da água? É o batismo. Testemunho público. E baixa só o batismo? Não, tem algumas pessoas que batizam e abandonam Jesus. Tem que nascer também de quê? Do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nós só nascemos do Espírito se nós estamos decididos a seguir a verdade.
Você viu o que Jesus falou? Aquele que busca a verdade ouve a minha voz. E a voz de Deus está onde? Nas Escrituras. Então aqui está dizendo que nascer do Espírito você tem que decidir buscar a verdade, para que o Espírito Santo possa te guiar. E o Espírito Santo te guiando, tu vai nascer de novo, uma nova natureza. E Jesus disse, que caminho é esse que nós temos que seguir? Jesus falou, João 14,6, eu sou o caminho. Ou seja, a forma que nós devemos seguir, para onde devemos seguir, em que direção nós devemos seguir, quem é que sabe? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. E ele fala, eu sou o quê? A verdade. Então, toda a escritura é baseada em Jesus. E a vida, seja a vida porque ele é o ser eterno, é o ser divino. Então, ele nos dá a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por ele. Porque ele é o Pai. Deus, o Pai, que nós não vemos, é o Pai. E Deus, o Espírito Santo, é o Pai. Porque o Pai é o ser divino. Que bênção, né? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Satanás, não, ele é uma criatura, foi um ser criado que buscou a rebelião. Então, as pessoas dizendo que há revolução, rebelião, quem buscou revolução e rebelião foi Satanás. Deus é o governo. Ele não busca rebelião. Deus se estabeleceu desde o princípio como governo. Então, Satanás quis fazer uma rebelião, ou seja, uma revolução, uma rebelião, né? E diz, Apocalipse 12, 7 a 9, diz que houve batalha no céu. Deus fez o quê? Todo o processo, né? Que nós estamos passando, né? De tentar convencer as pessoas, né? Então, Satanás também foi buscado, né? Voltar atrás. Buscaram que ele voltasse atrás e ele não voltou atrás. Foi dado tempo para ele, né? Assim como é dado tempo para nós pensar e fazer nossas escolhas. E chega um momento que Deus toma uma decisão. Deus tomou a decisão. E eles não podiam mais ficar como estavam. E que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Então, Satanás aqui, que na verdade o nome original dele é Rei Léo, também não é um nome, é um título, seja, portador de luz. Diz que ele é um anjo querubim, como nós já vimos em lições anteriores. Lutou com um grupo de anjos que apoiaram ele. Contra quem? Contra Miguel. Quem é Miguel? É o nome de Jesus antes de ter se tornado humano. Miguel significa quem é como Deus, ou uma pergunta, quem é como Deus? Então, Miguel, quem é como Deus, a mesma cor de Deus, o Pai, ou seja, também é Deus, e seus anjos batalhavam contra o dragão. Então, Jesus entrou em conflito, né? Jesus é Miguel, contra o dragão. Porque Miguel significa arcanjo. Arcanjo é chefe dos anjos. Então, Jesus é chefe dos anjos. Por quê? Porque ele que criou todos eles. Comandava todos os anjos. E Satanás aqui tornou-se o quê? Um dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. E diz, mas eles não prevaleceram, nem o seu lugar se achou nos céus. E o conflito aqui foi entre Jesus e Satanás. Deus, o Pai, não entrou em conflito direto. Porque Deus, o Pai, estava sendo acusado. Deus, o Pai, ser um dos membros da divindade, estava sendo acusado. E foi precipitado o grande dragão. Quem é esse dragão? Aí Deus, a Bíblia explica. O dragão é a antiga serpente. Então, o que é um dragão? É uma serpente que voa. Chamado de quê? Diabo. Diabo significa enganador. E Satanás significa adversário. Então, ele tornou-se o quê? Um enganador. E ele também se opõe como adversário de Deus. E o que é que eles fazem? Engana todo mundo. Se diz que ele engana todo mundo, então também eu estou sendo enganado e fui enganado. Por isso eu não posso confiar em mim mesmo. Aqui fala todo mundo. Então todo ser humano está sendo enganado por Satanás de alguma forma. E qual a diferença daqueles que seguem a Deus e que não seguem a Deus? Os que seguem a Deus, o Espírito Santo vai nos guiar aqui em toda a verdade. Em algum momento, Deus vai nos libertar, como Jesus falou. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então, os que seguem a Deus, uma hora vão se libertar. E os demais não vão ser. Então, diz que Satanás, ele engana todo mundo e ele foi precipitado na terra. Nós já vimos estudos anteriores que ele foi precipitado porque ele conseguiu vencer Adão e Eva. E aí ele passou a ser o governante da terra. E aí ele foi lançado aqui na terra. O único lugar que ele podia ficar ainda no universo. E os seus anjos foram lançados com eles. Então aqui nós estamos a terra, a face da terra cheia de anjos, né? Ou demônios. Né?
que seguem Satanás. E Jesus fala, se nós não ouvimos a voz dele, nós estamos ouvindo a voz de Satanás. Essas duas maneiras possíveis. Ou você está ouvindo a voz de Deus, seguindo Jesus, ou você está ouvindo a voz de Satanás. Mesmo que você pense que não está ouvindo, mas está ouvindo. E ouvir significa o quê? Seguir, obedecer. E Jesus diz aqui, João 8,44, vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Então você tende a obedecer às vontades de Satanás, os desejos que ele coloca na gente, os maus desejos. E Jesus fala, ele, Satanás, foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade. Então, porque se ele se firmasse na verdade, ele ia seguir a Deus e obedecer a Deus. Então ele não quer obedecer a Deus. Porque diz aqui que não há verdade nele, porque Deus não tem parte com ele, mas com Satanás. Não há parte de Deus com Satanás. Não é igual o yin yang, né, que tem uma parte boa e uma parte ruim. Não, não existe isso. Existe Satanás se opõe a Deus. Os dois estão em lados diferentes. Quando diz aqui que Satanás ele profere mentira, ele fala do que é próprio. Então, como ele quer lutar contra Deus e Deus é verdade, ele vai ter que inventar algo que é uma mentira. E diz que ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, as mentiras que existem no mundo, Satanás está por detrás delas. E aqui, em João 16, 32 e 33, diz assim para mim e para você. Eis que chega a hora, Jesus fala, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um da sua parte. Então Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, sabia. E me deixareis sós. Por que ele sabia? Isso está até revelado nos Salmos, nas Escrituras já está revelado. E o Messias, né, ele seria rejeitado, seria abandonado. Mas Jesus diz aqui, não estou só. Então, às vezes você pode estar se sentindo só, mas o que é só? Se nós estamos com Deus, a gente não está só. Jesus diz, o que o Pai está comigo. Teve um momento que Jesus ficou tão triste, né, que ele disse, meu Pai, me abandonaste? E depois Deus mostrou que não tinha abandonado ele. Amém. Jesus diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Paz em meio ao conflito, sim. Está havendo conflito em sua vida? Sim. Mas Deus quer que você tenha paz. Por que paz? Significa paz em meio aos conflitos. Tem conflitos que não vão ser resolvidos. Mas você, estando em paz com Deus, você vai superar esses conflitos. E Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então, seguir a Deus implica que nós vamos ter aflição. Nós vamos ser tentados pelo inimigo. Algumas vezes nós vamos ser enganados. Mas Jesus, se a gente permanecer com Jesus, nós vamos o quê? Ser libertados. E Jesus diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, glória! Jesus venceu o mundo. Jesus viveu e morreu com esse propósito, de vencer o mundo. Dá para mim e para você uma nova chance. É por isso que nós não temos condição de pagar isso. Nós não tínhamos condição de pagar desde o início. Nós somos criados por Deus. Então, tudo que nós recebemos de bom vem dele. Então, Jesus é justo e também ele justifica nós. O que é justificar? Ele paga a pena por mim e por você. Perante quem? Perante ele mesmo, porque ele é o juiz. 1 João 3, 4, 6 e 8, 9 diz assim, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Que diz que o pecado é a transgressão da lei. Que lei é? Os 10 mandamentos e todas as leis que Deus estabeleceu. Casamento, do sábado, os alimentos limpos que nós falamos. Tudo isso é lei, é lei. Lava-pés e Santa Ceia é lei, é lei. Foi Jesus que estabeleceu. Então diz que se você transgride essas leis, você está o quê? Em pecado. E aí Jesus diz, bem sabeis, né? João fala, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, por isso Jesus veio, para tirar o meu pecado e o seu. Significa que nós somos pecadores. Significa que em algum momento nós vamos estar transgredindo a lei. Infelizmente, essa é a nossa natureza. E diz, em Jesus não há pecado. Ou seja, Jesus nunca transgrediu nenhuma lei. Como ser humano, ele viveu a mesma situação do primeiro Adão, antes de pecar. Jesus nunca pecou. E diz, qualquer que permanece nele, como é que a gente permanece em Jesus? Jesus fala que é pela palavra de Deus.
Se nós permanecermos na palavra de Deus, onde é que está isso? Jesus mesmo falou isso. Está lá em João 8:30. Vê? João 8:30, Jesus dizendo estas coisas, muitos creram nele. Então, você pode estar crendo em Jesus. Jesus disse aqui no 31 que Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, ó, então tem que permanecer aqui na palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Vamos voltar aqui agora? A gente vai entender agora. Então, quando Jesus diz aqui que Jesus veio o quê? Claramente, Jesus nos fala, né? Que qualquer que pratique o pecado transgride a lei e ele veio para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado, que a gente falou, né? Qualquer que permanece nele, em Jesus, como é que a gente permanece nele? Se a gente permanecer na palavra de Deus. É isso. Não pratica o pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem conheceu. Então, se você é um sinal, você tem que se avaliar. Se você continua pecando, eu continuo pecando. Então, eu sei que eu estou com problema. E isso não impede que eu vou buscar Jesus. Eu vou continuar buscando Jesus. Todo tempo eu vou buscar Jesus. Até que eu vença. Porque nós vamos lutar para vencer. Então diz aqui, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então tem que permanecer aqui na palavra. Se eu decido permanecer na palavra, eu vou deixando de pecar, vou deixando de pecar, vou deixando de pecar, até que Deus me dá a vitória. E eu sigo em frente. Esse processo chama o quê? Santificação. E Jesus veio justamente, se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Porque Satanás quer manter a gente preso no pecado. E diz, porque a semente de Deus permanece em nós, né? Que é a semente que Deus nos dá, o Espírito Santo. Não pode pecar porque é nascido de Deus. Então a gente vai descendo gradativamente até alcançar a vitória final. Mas a gente tem que ter cuidado, porque aqui diz o seguinte, 1 João 1:6-10. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Jesus, e andarmos em trevas, nós estamos mentindo. Porque andar em trevas, andar em pecado. Mas que todos nós não somos pecadores, somos, mas andar em pecado aqui significa o quê? De forma consciente, você desiste de seguir a verdade. Você desiste de Deus, desiste da verdade. Então você está se enganando, tá mentindo a si próprio. E não praticamos a verdade. E ele diz, se andarmos na luz, como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então o que faz a gente ter comunhão uns com os outros é estar com Jesus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, isso é necessário para a nossa vida. Nós só podemos ser purificados se nós andarmos na luz. E diz aqui, se dissermos que não temos pecado, tá vendo? Aqui tem que juntar várias passagens para entender o assunto. E lá diz que quem permanece nele não pratica o pecado. Mas o próprio João diz aqui, no mesma carta, fala que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, João não estava querendo dizer que a gente vai chegar um momento que a gente não peca. Não, João falou já antes. E se eu disser que não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. E não há verdade em mim. Então, como é que eu vou juntar essas duas coisas? Então, ali significa o quê? Quem vive na prática do pecado, ou seja, a prática decidida, a prática persistente do pecado. Você não busca se libertar. Você não busca ser livre em Jesus. E diz aqui, como é que a gente vai se libertar? Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso tem que ser feito todo dia, diariamente. E nós pecamos todo dia. E nos purificar de toda justiça. Jesus é o quê? Nos purificando. Porque eu falei, vai chegar um momento que aquele pecado que você não vencia, Deus vai te transformar a ponto que você vai vencer. Eu teve vários que Deus já fez abandonar. E eu sei que ele vai fazer abandonar outros, né? E é por isso que nós estamos em luta. Mas eu não posso dizer que não sou pecador. Porque eu venci um ou dois, não quer dizer que eu não tenho outros para vencer ainda. Nós temos vários para vencer ainda. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Então Deus não mente. E a sua palavra não está. Então não existe que em algum momento da nossa vida que nós viveremos sem pecado. O único que viveu o ser humano sem pecado foi Jesus. Quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados. Aí sim, depois da transformação, nós não vamos mais pecar. Não se iluda, não se engane.
Romanos 3, 23, 24 diz aqui novamente, porque todos pecaram, todos é todos. E quem é que não fala? A Bíblia fala, exceto Jesus. E destituídos estão da glória de Deus, todos nós. Sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça. Pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, por causa de Jesus, nós somos justificados. Deus paga a nossa dívida. E o pecado leva o quê? Qual a dívida do pecado? É a morte. Mas Deus não queria que eu e você morresse eternamente. Então, essa morte que nós morremos hoje é a morte até que venha o juízo. Não é a morte eterna, que nós temos que morrer ao pecar. Romanos 5, de 8 a 9, diz assim, mas Deus prova o quê? O seu amor para conosco, para mim e para você, em que Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus fez o quê? Deu um cheque para cobrir a dívida, mesmo sabendo que a gente ia entrar em dívida, ou seja, entrar em pecado. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o plano de Deus é nos libertar e nos salvar da ira. Porque vai haver um dia de ira, onde os pecadores serão destruídos. Deus já tomou a decisão que o mal não vai prevalecer duas vezes. Né? Deus diz, né, isso, né, na própria Bíblia, que o mal não vai se levantar duas vezes. Essa passagem é interessante, né? E aqui diz, né? Às vezes está escondido aqui, ó. Naum 1, verso 9. Deus fala: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O mal, o pecado, não vai se levantar duas vezes, não. Deus já decidiu. E só vai ser essa vez e nunca mais. Por glória, né? A Bíblia nos diz aqui, né, que há um cântico que relaciona Deus com o povo de Israel, o povo que vai ser salvo. E ele compara com uma vinha. Lá em Isaías 5, de 1 a 4, verso 7, diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Algumas versões falam para o meu amado. Outras versões falam meu amigo. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela, também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. O que aconteceu? E aí vem a pergunta, né, o título, né, da lição. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, às vezes, a gente fica pensando, você acha que Deus podia ter feito mais alguma coisa para a gente não pecar, para Adão e Eva não cair? Dentro do plano da criação, não. Porque Deus decidiu nos dar o livre-arbítrio. Porque Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E a imagem e semelhança dEle, Deus faz escolhas. Deus exerce o livre-arbítrio. E Ele diz, eu sou bom. Eu não sou tentado pelo mal e não tento a ninguém. Onde está escrito isso? Está lá em Tiago. Deus não tenta a ninguém. Nem Deus é tentado pelo mal. Porque Deus é bom. Então, isso eu posso dizer para você. Mas Deus poderia, né, ser mal? Poderia. Se Ele quisesse, Ele tinha poder para ser. Mas Ele diz, não, eu sou bom, eu sou bem, eu não sou mal. E Ele diz aqui, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Essa é a natureza dele. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tem. Então não ponha a culpa em Deus dos problemas que nós estamos passando. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Quem usa concupiscência? Satanás. Satanás usa a concupiscência, os maus desejos para nos destruir. Então Deus aqui fala, né? Que mais se poderia fazer que eu não tinha feito? Então, por que produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? O plano de Deus é que nós, seres humanos, vivêssemos eternamente na presença dele. Mas o que é que houve?
tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento, tanta maldade, né? Uvas azedas. Diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E o que é a casa de Israel? Israel significa vencedor. Deus queria, né, que o povo de Israel representasse a humanidade dos salvos. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então Deus escolheu eles para representar os salvos. Mais adiantou, não. E diz que Deus esperou que exercesse juízo. E eis aqui a opressão. Isso está muito ligado com hoje, né? E as pessoas, em vez de julgar, exercer o juízo, estão fazendo o quê? Opressão. Olha como as coisas acontecem. Bem parecidas no passado e agora no presente. Quantos julgamentos estão ocorrendo na humanidade hoje, né? Que era, de fato, era para ser um julgamento imparcial e, na verdade, está havendo a opressão, condenando pessoas, né? E são inocentes. Eis aqui o clamor. Esse clamor também está chegando em Deus. Deus dá um tempo ao tempo, mas em um determinado momento Deus age. Apocalipse 19, de 13 a 16 diz, né, que Deus um dia ele vai agir. Ele vai encerrar essa confusão que nós vivemos na Terra. E aqui está explicado lá em Apocalipse 19 que Jesus vai vir. E ele estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus sou para mim a verdade e a vida. E lá em João fala que Jesus é o Logos, né? Palavra, ou verbo, em algumas versões. E da sua boca de Jesus saiu uma espada aguda. Deus fala que a espada aguda é a palavra de Deus, as escrituras, né? Está relacionado com a escritura. Mas a origem das escrituras é o próprio Jesus. E diz que Jesus saía com o quê? Com a aguda espada. Para ferir o quê? Com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, porque Deus prometeu que Jesus seria descendente de Davi e ia governar como rei todas as nações. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus mesmo é quem vai vir resolver o problema. É chamado aqui pisar o lagar do vinho do furor de Deus Todo-Poderoso. Ele vem para resolver. E no manto e na coxa está escrito o nome, quem é Jesus? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lembra que Pilatos perguntou se Jesus era rei? Ele é o rei, nós não só um rei. É o rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Amém? Louvado seja nosso Deus. Já em Apocalipse 19, 19, 20, que Jesus vem lutar contra quem? Os poderes satânicos. Satanás conseguiu organizar na terra um exército para tentar lutar contra Jesus. Interessante, né? A mesma tentativa que ele fez no céu, ele novamente vai tentar fazer aqui na terra. Juntando agora os demônios e mais seres humanos. E diz quem são esses povos. Aí vem quem? É a besta. E a besta do Apocalipse 13. E que tem duas bestas, a besta e o falso profeta. Mas aqui é a besta que sobe do mar, né? E quem mais? Os reis da terra. Então a besta com os reis da terra vão se unir. Está lá em Apocalipse 17. Vão formar um governo mundial. Vão montar um exército. Por isso que essas bombas nucleares estão sendo guardadas aí, né? Por isso que elas não foram lançadas ainda. Vão ser os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. Quem é que estava sentado sobre o cavalo? Jesus. E o exército dele. Quem é Jesus? Os anjos que vêm com ele. E a Bíblia diz mais que nós vamos vencer também um outro povo. Está lá em Apocalipse 14. Ó. Não, Apocalipse 17, aliás. 17. Diz que tem um povo que está junto com Jesus. 17, 14. Ó. Diz, no 12 fala dos reis, né, que vão se unir e dar o poder à besta, 12 e 13. E no 14 diz que vão combater quem? O cordeiro. Está vindo. E o cordeiro vai vencê-los. Que benção, né? Diz porque quem é? É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está vendo aqui? É o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. E Apocalipse 19. E os que vencerão também os que estão com ele, que são chamados, eleitos e fiéis. Quem são esses? Os salvos, aqueles que aceitam a mensagem de Jesus, que permanecem nele, que permanecem nas Escrituras. Como espero que você esteja permanecendo aqui. E aqui diz mais o quê?
que no manto tinha o quê? O nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a besta, os reis da terra e os exércitos reunidos farão guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo. E o exército, que é Jesus. Mas diz aqui, na final da batalha, diz que a besta foi presa. Então o poder papal vai ser preso. E com ela o falso profeta, que é essa besta com chifres como de cordeiro. Quem é o quê? É o protestantismo que apostatou. Que vai se unir com o poder papal. Já se uniu. Desde 2015 já foi feito um documento, né, com o Papa Francisco, unificando quase 95% de todas as religiões cristãs junto com o papado. Eles estão indo no caminho, a Bíblia diz que da perdição. E diante dela, né, esse falso profeta fez o quê? Sinais. Eles vão fazer esses sinais ainda. Cuidado. Com quem enganou ao que vão receber o sinal da besta e adora a sua imagem. Qual é o sinal da besta? O sinal é a guarda do domingo. Quando isso vai acontecer? No dia que formar um governo mundial e for imposto a todos guardar o domingo, se você resolver guardar, você está recebendo o sinal da besta. Sabe por quê? Porque Deus diz, guarda meus sábados. Guarda meus sábados. Deus fala isso para mim e para você. Está na Bíblia. Só que Ezequiel 12, né? Ezequiel, né? 20, né? Verso 12 diz que o sábado é sinal. Também lhe deis meu sábado para servir de sinal entre mim e você. Tá? Então, se você aceitar, guardar o sábado, você está recebendo o quê? O sinal de Deus. Para que vocês só saibam que eu sou o Senhor que o santifica. E no verso, né? Aqui também, ó, no verso 20, Deus diz aqui, né? Santificai meus sábados. Por quê? Porque vai servir de sinal entre mim e vocês. Para que você saiba que eu sou o Senhor. Então, o sábado é o sinal de Deus. Então, o domingo, meu irmão, minha irmã, é o sinal da besta. É por isso que o Papa Francisco já fez vários documentos e fez encíclica dizendo que as pessoas devem parar e guardar um dia de domingo. É só procurar os documentos. Praticamente todos os papas exortando as pessoas a guardar o domingo. É o sinal de quê? Do poder papal. Então, esse conflito está se aproximando. E diz aqui que muitos vão ser enganados e vão receber o sinal da besta e adorar a imagem. Né? Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar e você não vai ser enganado. Não tem outro caminho a não ser a Bíblia. E diz que esses grupos, a besta, o falso profeta e as pessoas que seguiram a besta, o falso profeta, vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O que é isso aí? A Bíblia diz que é a segunda morte. É a morte eterna. Então, aqueles que não aceitarem Jesus vão morrer a morte, e todos tinham que morrer, que é a morte eterna. Né? E aí, a Bíblia fala, né, que encerra o conflito. E eu vou mostrar aqui que o lago de fogo e enxofre é a morte eterna. E a morte, Apocalipse 20, 14, e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é o quê? A segunda morte. Quem não foi lançado? Aquele que não foi achado. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Né? Tudo se encaixa, né? Então o lago de fogo é a segunda morte, é a morte eterna. Então no final eles vão perder a batalha junto com Satanás e vão morrer a morte eterna. Coisa séria, né? Nós estamos aguardando somente essas partes aqui, que não aconteceram. A maior parte das coisas já aconteceram. Né? E Jesus dá uma parábola, viu? Explicando mais aqui. Mateus 21, 33 diz assim, ó. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas. Jesus está quase repetindo a história lá em Isaías. Né? Construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os frutos são as pessoas que eram para ser salvas. Os lavradores agarraram seus servos, espancaram um, outro mataram e apedrejaram o terceiro. O próprio Isaías foi morto. Então enviou-lhes outros servos em maior número
E os lavradores os trataram da mesma forma. Mataram, né? Apedrejaram. Por último, Deus enviou seu filho e disse: a meu filho o respeitarão. E Jesus vem como humano. Mas quando os lavradores viram o filho, quem são esses lavradores aqui? Eu posso dizer para vocês, as pessoas podem pensar que é só o povo de Israel, né? Esse lavrador aqui, os demônios estão no meio disso aqui, fazem parte disso. E diz que quando os demônios, né, junto com as pessoas, né, porque os demônios estavam envolvidos na morte de Jesus, viram o filho e disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Então, quem é que sabia que Jesus era o herdeiro? Demônios. Pode ter certeza que os demônios sabem. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Então, Satanás traçou um plano de matar Jesus na tentativa de tomar a herança, na tentativa de continuar governando a terra. Foi por isso que ele fez toda a trama para que Jesus fosse morto na cruz. Então, a gente pode entender aqui que Jesus está citando, né, esses lavradores como sendo, né, também sendo os seres humanos, né, os povos de Israel, os sacerdotes, né, as pessoas que tinham a responsabilidade lá em Israel. Mas eu posso dizer para você também que os anjos também fazem parte disso aqui. Assim eles o agarraram e lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, Jesus diz que o reino de Deus será tirado de vocês. Então, o reino de Deus vai ser tirado daqueles sacerdotes, né? Das pessoas que participaram da morte de Jesus e não se arrependeram, sim. Mas também vai ser tirado dos demônios. E será dado a um povo que Deus, os frutos do reino. Quem vai ser dado a quem? Aos salvos. Nós vamos substituir os anjos que foram expulsos do céu. Deus vai colocar a gente para substituir os anjos que foram expulsos do céu. Coisa séria, né? Apocalipse 12, 17 diz: e quem é esse povo que vai receber os frutos? O dragão, quem é o dragão? A antiga serpente, o diabo e Satanás. Irou-se contra a mulher. Quem é a mulher aqui? É a igreja. A igreja são as pessoas. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Da semente de quem? Da mulher. Quem é esse remanescente? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é isso? Mandamento de Deus. São todos os mandamentos que Deus estabeleceu. Guarda do sábado, casamento, mais os 10 mandamentos, Santa Ceia, lava-pés, como devemos comer, o que devemos comer, como nos devemos portar, tudo é lei. E o que é o testemunho de Jesus? É as Escrituras. Isso é lá escrito, né? Apocalipse, né? 19, 19. Né? Não, 19, 10, é verdade. 19, 10. Né? Lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Aqui está a resposta. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? As escrituras que nós estamos lendo. Deus deu aos profetas. Então, quem é os povos salvos? É os que guardam os mandamentos de Deus, que está na Bíblia, e segue a Bíblia. E permanece nela. Porque a Bíblia é o quê? É o testemunho de Jesus. E diz aqui, Apocalipse 17, 12 a 14, que esses inimigos, quem são os inimigos? Os 10 chifres que viste são 10 reis. Vai ser formado o governo mundial. E toda hora, né, as pessoas que são importantes, né, nos cargos importantes, falam, né, da nova ordem mundial. E vai acontecer mesmo. 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Eles vão receber reinos como reis. E receberão o poder como os reis por 1 hora. Deus vai limitar o tempo de governo deles. Ó. Juntamente com a besta. Quem é a besta é o poder papal. E quem vai estar governando todos, sobre todos? O poder papal. O que aqui diz? E tem esses o mesmo intento. Quem? Os 10 reis. Vão entregar o seu poder e a autoridade de quem é a besta. Então, no final, vai ter um papa que vai estar governando sobre todos. Isso se aproxima. E eles vão fazer o quê? Um exército. E vão combater contra o Cordeiro. Então, o plano de formar esse governo mundial é o quê? É combater contra Jesus. E o Cordeiro, diz a Bíblia, que vai vencê-los. Que bênção, né? O Cordeiro os vencerá. Que glória! Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Porque é Deus, o Cordeiro. E vencerão quem mais?
E aí eu quero que você faça parte desse grupo. Aqueles que estão com Jesus. Quem são esses? Os que foram chamados. Como é que a gente se chamado? Você está sendo chamado. Quando você participa comigo desse estudo, está ouvindo esse estudo, sua fé é despertada e você decide seguir Jesus, você foi chamado. Você passa a ser o quê? Eleito. E aí você vai ter que ficar fiel a Jesus até o fim. Se você fizer isso, você estará com Jesus e vencerá. Espero que você faça a sua escolha. E aí, Romanos 3, de 1 a 4 diz: que vantagem há então de eu ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Tinha vantagem, sim. Deus estabeleceu essas cerimônias e nenhuma delas tem desvantagem. Não quer dizer que elas salvam a pessoa, mas são coisas boas. Comer alimentos puros vai te salvar? Não. Mas vai te fazer bem. Né? Você casar da maneira correta vai te salvar? Não. Mas vai trazer bênçãos para ti, como Deus falou. Então, muita em todos os sentidos. E aqui dá a resposta, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, eles tinham grande responsabilidade também. Quem importa se algum deles foram infiéis? Ah, mas algum deles foram infiéis, até mataram Jesus? Sim, é a escolha deles. A sua infidelidade vai anular a fidelidade de Deus? Não. Não vai impedir Deus de salvar quem quer que ser salvo, não. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quem não aceitar o plano de Deus vai sair do plano. Vai se afastar de Deus. Seja judeu, seja não judeu. Está escrito: de modo que são justas tuas palavras e prevaleces quando julgas. Daniel 7, 13 a 14 fala que Jesus, meus irmãos, no final vai receber o governo do céu e da terra. E aqui Daniel teve essa visão. Daniel não sabia ainda, né? Tinha nascido antes de Jesus. Diz: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Como é que Jesus vai vir? Na nuvem do céu, né? Ele falou isso, que esse é o sinal da vinda dele. Como um filho do homem. E Jesus chama a si próprio o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus, o Pai. E o fizeram chegar até ele. Quando isso ocorreu? Já vê, vamos descobrir. E foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Então Daniel viu essa profecia, viu esse acontecimento que ia acontecer no futuro. Mas ele já ocorreu. E o seu domínio, né, desse filho do homem, é um domínio eterno, que não passará. E seu reino tal que não vai ser destruído. Oh, glória. Isso já aconteceu. Mateus 28, 18 a 20. Depois que Jesus morre, Jesus ressuscita e vai para o céu. Jesus volta do céu e diz: chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus fala isso? Porque quem era o governante da terra antes? Satanás. Até Jesus morrer. Até Jesus ir ao céu reivindicar o governo da terra. E aí Jesus reivindicou e foi aceito a reivindicação. Jesus agora é o nosso governante, o segundo Adão. E ele diz: agora sim, façam discípulos de todas as nações. Batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, bênção. Você já batizou? Se não, o que você está esperando? Você já está tendo estudo comigo aí? Há quantos estudos, lição, estudo, lição que você já teve? Talvez você já esteja preparado, viu? Tome sua decisão. E depois você vai ter que, depois que batizar, vai ensinar os outros a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. É por isso que eu estou aqui falando para você também. E eis que estou convosco. Jesus não vai estar com todo mundo. É quem fizer isso. Todos os dias até a consumação do mundo. Que bênção. Né? Jesus vai estar comigo, com você. Apocalipse 15, 2 a 3 nos mostra de outra forma. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, tá vendo? Houve um conflito aqui, já é uma visão depois da guerra que houve. Da besta, da sua imagem, do sinal, ó. Já é o futuro. E o número do seu nome, que foi tentado imposto sobre as pessoas. E essas pessoas estavam junto ao mar de vidro, são salvos. Eles venceram a besta, o poder papal, a imagem da besta. Quem é a imagem da besta, né? É o falso profeta, né? E o sinal da besta é o quê? A guarda do domingo
E o número é alguma coisa que eles vão usar para tentar marcar as pessoas, né? E essas pessoas venceram eles. Esses povos tinham poder, viu? E eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, porque eles foram libertados, assim como Moisés. Grandes e maravilhosas são tuas obras. Eu vou estar cantando lá. Eu estou decidido. Você quer também cantar? Você quer ser vencedor? Eu também quero. Eu já estou decidido a estar lá um dia. Nós vamos nos encontrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O convite está feito para nós nos encontrarmos lá. E o futuro? Disse muito para a igreja da Ellen White, diz assim: tudo quanto nos tem confundido sob as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. E de fato, a gente não ia conseguir entender toda a trama que está acontecendo. As coisas difíceis de serem compreendidas terão, então, explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Que bênção, né? Naquilo em que nossa mente finita só via confusão. Eu tenho coisa aqui que na minha vida eu só vejo confusão. Mas eu sei que é Satanás tentando atrapalhar. Mas eu não vou desistir de Deus por causa de confusão, não. E promessa desfeita. Toda hora dá errado. Muitas coisas comigo dá quase tudo errado. Sempre dá quase tudo errado. E eu vou seguir com Jesus do mesmo jeito. Veremos a mais perfeita e bela harmonia. Talvez esse caminho aí seria o caminho da perdição. E Deus está impedindo. E eu oro a Deus para que Deus impeça mesmo. O importante é eu estar no céu com Ele. Saberemos que o amor infinito dispôs das experiências que nos pareciam as mais difíceis. Então, talvez esteja acontecendo na sua vida. Rogue a Deus para você ter paz. Deus vai te dar paz, mesmo em meio ao conflito. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas, contribuir para o nosso bem, nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Vamos estar felizes, mesmo não tendo nada. O Papa Francisco diz que você vai ser feliz mesmo sem ter nada. Né? Vai estar tudo na mão dele, né? Dos papas, né? Hebreus 3,14 diz que nós não temos aqui cidade permanente. Não fique vinculado à cidade, nem a terras, né? Nem posses, né? Nós buscamos a futura. Tudo vai ser tomado uma hora. Uma hora nosso cartão de crédito, né? Vai ser cancelado. Tudo vamos ser retirado de tudo. Nós estamos vendo aí hoje como a Receita, né? Está aí investigando a tudo e a todos, né? Isso é um sinal que no futuro as pessoas vão estar sendo controladas. 1 Timóteo 6, 18 a 21 diz que façam bem, enriqueçam em boas obras. Nosso papel agora é fazer o bem e ficar rico em boas obras. Repartam de boa mente, façam o melhor. Sejam comunicados, se comuniquem com as pessoas. Que entesourem, fiquem ricos para si mesmos. Um bom fundamento para o futuro. Façam a base para o céu. Para que possam se apoderar da vida eterna. Esse é o que Deus quer que nós sigamos. O caminho da salvação. Ó Timóteo, eu coloco seu nome aqui, ó Pedro. Guarda o depósito que te foi confiado. Eu tenho guardado. Eu tenho lutado e vou guardar o depósito que Deus me deu. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Tem que a ciência é falsa, sim. Porque o título da palavra original de ciência é a busca da verdade, mas nem toda hoje ciência está buscando a verdade. Eles querem criar a tal das narrativas, e não a verdade. Narrativa é uma coisa contada para você que é uma mentira, não é a verdade. A qual professando alguns se desviaram da fé. Então, se você for nesse caminho das narrativas, né, da falsa ciência, você pode se desviar da fé. Que a graça seja contigo. Esse recado é para mim e para você. Apocalipse 21, de 4 a 7, Deus diz assim, que vai limpar dos seus olhos toda da lágrima. Que benção. Se você permanecer com ele um dia, não haverá mais lágrimas nos seus olhos. Não haverá mais morte. Você vendo os outros morrer e também você aguardando o momento da sua morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. A gente pode estar sofrendo, mas um dia tudo vai se acabar. Não haverá mais isso. E o que estava sentado sobre o trono, que é nosso Senhor, Deus e Pai e Jesus Cristo,
Eis que faço novas todas as coisas. Deus vai renovar. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus não mente. E Deus vai dizer o que? Está cumprido. Jesus, quando tomou o vinagre, né? Tomou o vinagre, não, testou o vinagre, disse: está consumado. Também Jesus vai chegar um momento que vai dizer: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, venha beber da água da fonte da vida. Quem é a fonte da vida? É Ele mesmo. E ele disse para mim e para você: quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Para mim, essa é a promessa mais importante da Bíblia. Ser filho de Deus. Livre do pecado. Livre da morte. Livre do pranto. Livre da dor. Porque tudo passou. E Deus te dê a vitória, meu irmão e minha irmã. Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. Começa do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.